conjunções, tanto das conjunções causais, que têm valor de conjunção, como também das conjunções consecutivas, né? Nesse primeiro exemplo, com o avanço da tecnologia, na verdade, com o avanço, ele tem a ideia, ele cumpre uma função de conjunção causal, né? Com o avanço da tecnologia, né? E aqui, nessa segunda proposição, temos um valor de consequência. Então, como causa, avanço da tecnologia e como é consequência, de modo que o marketing digital vem ampliando seu nicho no mercado econômico, né? Conjunções como de modo que é muito utilizado em redações, certo? Com valor de consequência. Temos também aqui uma conjunção causal específica, uma vez que é uma conjunção causal bastante específica. Então, uma vez que a discussão política culmina em posições extremistas, aí ele traz aqui um valor de causa, um valor de consequência em cima desse outro argumento anterior. De sorte que nunca se viu nos últimos anos a larga produção de fake news, né? Então, é outra conjunção consecutiva de sorte que também utilizamos em textos dissertativos argumentativos como valor de consequência. A mesma coisa aqui com uma palavrinha em virtude de. Em virtude de é uma locução prepositiva com valor de causa, que expressa um valor de causa, né? Então, em virtude da proliferação do novo coronavírus, né? Aí aqui traz uma consequência em cima desse fato, de forma que a reabertura das escolas tornou-se mais difícil neste momento, né? De forma que é outra conjunção consecutiva que expressa esse valor de consequência, que expressa um valor de consequência, né? Temos aqui outro exemplo aqui de locuções prepositivas com valor de causa, né? Em razão dos inúmeros casos de violência praticados no trânsito de São Paulo e a consequência, tendo como consequência o crescimento de casos de lesão corporal que são protocolados nos autos processuais, né? Que vão para a justiça, certo? Então, essa outra palavrinha aqui, essa outra estrutura, tendo como consequência, ela tem um valor de conjunção consecutiva, certo? Em face das novas tecnologias em face das novas tendências de comportamento social, em face de é outra locução prepositiva com valor de causa. E temos um valor de consequência aqui. Tanto que, essa palavrinha tanto que, ela expressa também o valor de consequência, né? Tanto que alguns empresários tiveram que se adaptar ao novo mercado que, etc, etc. Devido a é outro exemplo aqui de uma locução prepositiva com valor de causa, né? Então, você pode utilizar devido a ou em face das novas medidas de contenção da poluição. Você também pode utilizar outra locução prepositiva em razão das novas medidas de contenção da poluição. Enfim, você pode utilizar essa locução prepositiva de causa no seu texto como todo e você pode variar essas locuções prepositivas no seu texto. Você pode utilizar em virtude de, ou em razão de, ou em face de, ou devido a, certo? Então, devido às novas medidas de contenção da poluição nas grandes cidades anunciadas no mês passado, aí temos aí a reflexão da consequência desse argumento anterior. Tais medidas ajudarão a diminuir o impacto negativo da degradação ambiental nos últimos 20 anos, né? Tais medidas, eu retomo esse argumento anterior, né, com a palavra tais medidas, e eu trago justamente aqui um exemplo aqui de uma locução verbal, né? Ajudarão a diminuir. Eu trago justamente o verbo no futuro, ajudarão, e o outro verbo aqui na sua forma no infinitivo, né? Então eu trago aqui uma locução verbal que é a junção de dois verbos, né? Então, tais medidas ajudarão a diminuir o impacto negativo da degradação ambiental nos últimos 20 anos. Essas locuções verbais, elas têm um valor também de consequência, né? Então, tais medidas ajudarão a diminuir o negativo da degradação ambiental nos últimos anos, né? Justamente devido a essas novas medidas de contenção da poluição nas grandes cidades, né?
Então, pessoal, esse argumento de causa e consequência, ela aparece muito em textos dissertativos argumentativos, né? Então, é fundamental a gente identificar esses mecanismos linguísticos através das locuções prepositivas de causa e também das conjunções consecutivas que têm um valor de consequência, de modo que, de sorte que, de forma que, ou então você pode utilizar tendo como consequência, o tanto que, ou então tais medidas, ou então utilizar uma locução verbal. Ajudarão a diminuir, ajudarão a minimizar, enfim. Você pode utilizar essas locuções verbais. Então, um abraço, pessoal. Fique atento em relação a isso.